Eu sou a Crocante. E, bem, eu estou bem, eu não morri, sério. Eu só sumi pra fazer um projeto que eu não terminei. Mas eu vou terminar, prometo. A coisa é, eu acabei me deparando com um desafio maior, que eu nunca tinha participado, que foi o Desenbrush. Bem, explicando um pouco do que é o Desenbrush. Eu não sou a melhor pessoa pra explicar isso, mas eu vou tentar falar o que eu sei e o que eu vi. Desenbrush acontece todo ano, em dezembro, né? O Léo MK, que é o responsável dessa coisa maravilhosa e sofrida para todos os artistas, onde muitos conseguem evoluir pra caramba. O que mais dá ponto nesse desafio seria criatividade, um pouco de técnica também. Mas o que pendia mais era a criatividade. E como nesse ano era contar uma história, o que mais valeria ponto seria o quão bem você contaria essa história. Nesses dias eu tinha começado a ver um pouco do servidor do Léo MK, que eu achei muito interessante. Parecia que o pessoal de lá era mais amigável. E eu via sempre tanta gente junta lá que eu ficava curiosa. E logo no primeiro dia que eu entrei em Cal, o pessoal me recebeu muito bem. E já com um tempo em Cal, conversando de coisas diversas lá, uma menina entrou e... Então ela perguntou pra gente na K1, vocês não vão participar do Desenbrush? Ah, mas tá muito perto da data de entrega pra mim fazer alguma coisa. Mas o Desenbrush vai até o final de janeiro. E naquele momento, parecia que tudo tinha parado pra mim. Então na hora eu parei e eu fiquei... eu fiquei muito pensativa com aquilo, pensando... Tá, um mês, calma aí, um mês? Então eu falei... Caramba! Eu vou participar então. E eu não tinha nenhuma ideia do que eu faria pro Desenbrush. E então, na madrugada desse dia mesmo, eu já comecei a ver algumas ideias do que eu queria. Mas eu não sabia se elas iriam pra frente. Então, a primeira coisa que veio na minha mente, já que era história em quadrinho, o foco principal ali, de tanta gente, eu pensei... E se eu fizer uma história em quadrinho em 3D? Ela sendo meio animada, só que sendo uma história em quadrinho. E eu também pensei em fazer uma textura em personagem meio parecida com, sei lá, papel. A minha ideia seria os personagens não teriam cores. Bem, e a ideia de fazer um mangá em 3D meio que foi deixada de lado depois que... Enfim, eu vi algumas referências que eu gostei bastante, são referências que eu amo muito. Então, ver todas aquelas referências me encheu os olhos e eu quis fazer uma animação. A Vani seria a principal ali, que eu queria dar bastante destaque pra ela. E na hora eu pensei, por que não fazer os três de mundos diferentes, que com isso criaram um caos, mas que estão tentando arrumar isso? Eu queria dar destaque pra conflitos internos da Vani em algum momento. E eu também queria mostrar a interação dos três juntos. Esse storyboard eu não me lembro se eu fiz na mesma noite ou se eu fiz no outro dia. Eu só lembro que eu fiz muito rápido, eu não sei nem direito o que eu tava pensando quando eu fui fazendo, se eu demorei. Não me lembro, eu não tenho timelapse, não tem nada, não tenho nada gravado. Então, muitas coisas mudaram, muitas coisas mudaram. E também não dá pra entender nada desse storyboard, né? Eu vou deixar aí os rabiscos na tela. Bem, e depois de ter uma linha de raciocínio minimamente boa, pra então eu começar com personagens. O que já era o começo do dia 30 de dezembro. Bem, aí tá um pouco de como eu fiz a Vani. Sinceramente, eu não gravei tudo, porque eu não achei necessário, já que o processo é o mesmo do mesmo. E quem eu gravei mais do processo foi a Vani mesmo, e enfim. O processo dela não foi tão longo, eu acho que eu demorei uns 3 dias pra fazer. Foi a primeira vez também que eu fiz um corpo com, enfim... dotes. É engraçado que muitas das vezes que alguém via a Vani ali em 3D, eles olhavam, achavam legal, e depois, logo em seguida, falavam: tá faltando peito, não tá não? Sem brincadeira, até a minha mãe falou isso. Dos três, ela foi o que eu mais gostei, então, E a pintura dela foi também uma das que mais me agradou. Depois eu fiz o cajado dela que ela precisava.
E eu queria dar um destaque pro cajado dela, eu queria que tivesse algo cintilando, algo meio uou, magia, e dar um traço dela ali também de... Ela é uma raposa, né? Ela é uma mistura de raposa. Depois eu tratei de fazer algumas expressões pra Vani que eu sabia que eu ia precisar. E sempre com o tempo eu ia melhorando coisas como... Eu criava mais expressões e a Vani, bem, como personagem principal, foi a que teve mais expressões. Aí ela já tava prontinha. Obrigada, Vani. Tá, agora vamos pra Emika. A Emika eu acho que eu demorei um dia pra fazer ela. 2 pelo rigging, mas a modelagem e pintura dela eu acho que eu demorei um dia. Isso dela, eu roubei o corpo da Vani pra fazer o dela. Então eu só precisava mudar as proporções, que são obviamente diferentes entre as duas. Foi bem rápido de fazer ela. Eu não fiquei satisfeita com o resultado dela, sendo bem sincera. Mas era o que tinha pra aquele momento. Era o que tinha pra aquele momento. Ela também não tem muitas expressões. Mas ela tem mais do que o Malcar, pelo menos. Essa daí foi a Emika. Obrigada, Emika. Agora o Malcar. Ó, eu não gostei de fazer o Malcar. Não exatamente que eu não gostei de fazer ele, mas... Cara, assim, sendo bem sincera, eu gostei um pouquinho do corpo dele, ficou da hora ali, com a vestimenta, com caramba. Daria pra mudar muita coisa ainda. Mas o rosto dele, me desculpa, eu odiei. E eu não tinha como mudar. Mas eu odiei. Dos 3, ele foi o que menos teve expressões. Sério, ele nem pisca. Ele não pisca. Eu não fiz ele piscar. Ele não pisca. Mas obrigada, MK. Muito obrigada, tá bom? E também eu queria fazer algo como se fosse um poder dela. Não sei. Aí saiu essa raposa aí. Só tem as patinhas da frente. A de trás faltou, acontece. Depois eu fiquei pensando, por que eu não coloquei a de trás, né? Mas já tava tarde demais, já tava rigado. Depois eu fiz o monstro. Tá, eu não sabia o que eu queria pra ele. Eu só sabia que eu queria algo que fosse minimamente assustador. E também que mesclasse num cenário escuro. Mas eu queria que ele tivesse algum destaque. Então eu pensei, pô, dentes, né? E por final teve o drone. E também, mesmo que ele tenha aparecido pouco, foi muito bom de fazer ele com uma entregazinha já pra mostrar que na cidade ali, que é a Emika, né? O mundo da Emika, mostrar que é mais rápido, que é mais máquinas e enfim. Agora vem o cenário. O primeiro cenário foi esse espelho. Na verdade é um prop isso daí, né? Não é nem um cenário, mas virou um cenário. Depois eu parti pra um cenário que me deu um pouquinho mais de dor de cabeça, mas que foi da hora de fazer. Primeiro que não teria a vaca, tá? Essa vaca não existiria. Mas, pô, é uma vaca, né? Eu não tinha como não colocar uma vaquinha. Eu colocar um toco. Ia ser um toco de madeira ali, tá bom? Ia virar um toco. Mas eu pensei, pô, entre um toco e uma vaca, eu prefiro uma vaca, né? Melhor, vamos colocar uma vaca. Junto desse cenário também eu queria misturar os 3 mundos meio que se juntando. Eu não sabia o que eu queria nessa parte, tá? Uma coisa é você pensar na sua ideia. Outra coisa é você colocar ela em prática no 3D. De certa forma eu consegui dar um toque de pelo menos 2 mundinhos diferentes, sei lá. E o outro cenário, que já era dia 15. Já era dia 15 e eu tava fazendo esse cenário. Eu já tava subindo parede a esse ponto, tá? Prédios. Não tem muito o que falar, são prédios. Eu gostei bastante do resultado. Não me lembro que dia que foi que eu terminei isso daí, foi bem depois, tá? Porque foi o último cenário que eu fiz. Ele foi um cenário muito simples. É bem feinho de você ver ele, assim, sem luz e sombra. Mas já deu pra fazer o que eu queria fazer, né? Agora, a animação. Bem, aqui não tem muito o que falar, é só gambiarra, né? Sinceramente, a animação eu vejo muito como gambiarra, ainda mais quando um personagem não vai aparecer inteiro na câmera. Eu gosto dessa parte. Enfim, não mando tão bem, mas gosto. Eu vou aprender mais. Mas enfim, fiquem aí com um pouco de animações que vão passando na tela.
Tá bom, tá bom. Espero que tenham gostado de ver a animação aí passando na tela, né? Então vamos pro render. Essa em si foi a parte mais agoniante de todas. Tava bem fora do meu controle, sendo bem sincera, porque é algo que você tem que esperar, né, pra ser feito. E desde a primeira animação que tava, enfim, 100% feita, eu já tava renderizando, então era tudo junto. Eu fazia o cenário, fazia a animação, renderizava, passava pra outro. Isso renderizando no meio da noite, tá? Eu deixava renderizando lá no meio da noite. Eu colocava um alarme pra acordar bem cedinho, pra ver se o render tava indo certo, se eu tinha feito algo errado, ou se tinha parado, porque às vezes o render para no meio do caminho, ele só para sozinho e é você que se lasque. Ainda tinha a questão de ver a qualidade da imagem que eu queria. Se eu colocasse, obviamente, uma qualidade mais baixa, iria sair algo bem mais rápido. Iria ser bem mais rápido para renderizar. Mas a qualidade vinha baixa. E isso veio com consequências, porque fica dando uns... digamos que uns flick-flick na tela. Então, é horrível. Teve um render que demorou acho que 3 dias. Eu tava morrendo por dentro com aquele render. Mas enfim, tudo deu certo. Dia 26 ou dia 27 acabou todos os renders. E nisso, eu tinha que ir pro áudio. Tá. Aqui era como ver um boss bem na minha frente. E eu não tinha nada pra lutar com esse boss. Era assim que eu me sentia. Eu tava assim, muito pequenininha perto do som. Porque era a segunda vez que eu tava mexendo com som dessa forma. Cara, aquilo foi uma loucura. Eu tinha que ir atrás de som que eu achava que ia dar certo. Tinha que ir atrás de música que eu poderia usar. Nossa, que coisinha terrível. O áudio me desgastou muito. Porque uma animação não fica tão bonita com um áudio feio. E esse era o meu medo. Ainda tinha questão de dublagem, né? Eu fiz a dublagem do monstro. Eu acho que dá pra notar. Eu também resolvi dublar a Vani. Também, em dublagem, uma amiga que me ajudou muito foi a Paloma. Uma grande, grande amiga. E ela me ajudou bastante com falas que ela pensou. E acabou que as falas que eu tinha antes na minha mente mudaram para algumas falas que ela agregou. E ficou incrível. Eu amei isso. Ela trouxe muito mais da Emika do que eu pude pensar. Dia 28 tudo já estava pronto. Eu tava muito ansiosa com como, enfim, saiu. Vamos ver no que isso vai dar. Se vão gostar, né? Eu ainda... Quando eu tô gravando isso, eu ainda não mandei. Eu ainda não mandei pra... O servidor vai ser só dia 30. Eu tô gravando isso dia 29. Mas... talvez quando eu poste isso no futuro o resultado já tenha saído. Não tenho certeza. Mas... eu tô muito feliz de participar disso. De... fazer parte. É muito bom ver outros artistas também trabalhando nisso. Então, foi dias bem loucos, mas que valeu a pena. Eu aprendi muita coisa, eu me desafiei muito mais. E eu tô com um pouquinho mais de confiança em mim mesma, porque comparando os meus 2 projetos, esse já é uma evolução. Então, eu tô feliz. Mas tchau.